Olha que interessante essa seção 3, que fala sobre habilidade de comunicação. E para você ter uma habilidade de comunicação eficaz em um centro de suporte, central de atendimento, é fundamental você compreender os componentes de voz, que são esses, né? Tonalidade, inflexão, ritmo, volume, intensidade. É lógico que esses componentes estão voltados mais para a sua comunicação com o ouvinte, aquela terceira perna onde você está fazendo o processo de mediação, né? Então, além de você compreender muito bem esses componentes e tornar isso muito eficiente, você também tem todos os componentes e os aspectos da língua de Libras. Então, é por isso que eu considero que você, intérprete, você não é um atendente, você não é um analista, você é um especialista, porque compreende muito bem esses dois aspectos e faz com que o processo de comunicação seja extremamente eficaz. E uma coisa que eles consideram muito nesse processo de habilidade de comunicação não é o que você está falando, e sim como você está falando. O como você está falando, ele é mais importante do que o que você está falando. Olha que interessante isso, né? Às vezes você está usando a tonalidade de forma incorreta, a inflexão, o ritmo está acelerado demais, o volume está alto, dando uma conotação que está gritando, a intensidade pode dar uma conotação de rispidez, ou seja, tem diversos aspectos aqui que, se você não utilizar muito bem esses componentes e essas técnicas, você não vai conseguir fazer uma excelente mediação e ter o sucesso e a satisfação do nosso usuário surdo, do outro lado, né? Muito, muito bacana, né? Eu trouxe um vídeo para vocês aqui, até peço desculpa pela qualidade, é um vídeo antigo, a qualidade não é muito boa, mas ele dá ótimos insights de como não fazer. Até engraçado, o vídeo é muito interessante, mas ele tem ótimas sacadas lá de como você não pode fazer em um atendimento. E por que eu quero explorar isso? Para depois a gente entrar no como fazer. Então vamos dar uma olhadinha nesse vídeo? Olha que bacana. Problemas de comunicação podem enlouquecer uma pessoa. Por exemplo, se você compra um eletrodoméstico com defeito e liga para reclamar, você pode ficar louco. Porque eles têm nas empresas telefonistas treinadas, são profissionais para isso, para enlouquecer as pessoas. Como, por exemplo, a dona Lourdes Salgado, que hoje vai explicar pra gente qual é a técnica que eles usam para deixar a gente, os clientes, loucos. Bom, a primeira coisa é nunca atender o telefone logo. Tem que deixar. Esse aqui, por exemplo, já tá tocando tem uns 10 minutos. Isso aí vai deixando a pessoa no ponto. E quando atender não é pra dizer alô, não. A gente diz assim, quer ver, ó? Obrigada por ligar para nosso serviço de atendimento. Para notas extraviadas, disque 1. Para a segunda via de carnê de pagamento, disque 2. Para atraso na entrega de mercadorias, disque 3. Para nenhuma dessas opções, disque 4. Ou aguarde o atendimento. Depois você atende, porque não pode dar tempo dele dizer nada. Você está dizendo assim, serviço de atendimento ao consumidor, um momentinho, faz favor. E coloca ele nessa maquininha aqui que toca uma musiquinha insuportável. E deixa aí um tempão. Tem uns 15 minutos você volta, bem eficiente. Atendente Lourdes, em que posso ajudá-lo? É o seguinte, eu comprei um aparelho com vocês e o aparelho veio com defeito. Um momentinho, faz favor. Coloca ele de novo na musiquinha, só de castigo. E antes que ele desligue, você, atendente Lourdes, em que posso ajudá-lo? Lourdes, isso é muito importante. Você tem que dizer atendente Lourdes, como se você nunca tivesse falado com ele antes. Alô? Alô, Lourdes? Não. É o seguinte, Lourdes, ontem eu comprei um aparelho com você e esse aparelho veio com defeito. O senhor tem certeza que este aparelho está com defeito, senhor? Tenho sim. E qual é o defeito, senhor? O aparelho, ele não liga. Eu vou transferir o senhor para o setor técnico. Não, um momentinho, por favor. Não, eu tenho certeza que não está com setor defeito. técnico, ele vai ficar pelo menos uma meia hora. Depois manda ele de volta para cá. Atendente Lourdes, em que posso servir? Ô, Lourdes, eu já falei com você do seu Em que aparelho. posso ajudá-lo? Eu falei já com você do meu aparelho. Isso é um ponto muito importante. Tem que fazer a pessoa repetir a mesma coisa várias vezes. Alô? Lourdes? Pois não. Qual o seu problema, senhor? Alô, eu comprei um aparelho com vocês e veio com defeito. Eu vou transferi-lo para o setor técnico. Não. Isso é só para cansar ele um pouco, porque a loucura é uma coisa muito parecida com o cansaço. Atendente Vera Lúcia. Ei, minha filha, cadê a Lourdes? Que Lourdes, senhor? Tá falando com a Lourdes. Senhor,
senhor, aqui são muitas meninas, eu não Mas é porque ela conheço já está nenhuma. sabendo das coisas do que eu falei. Ah, meu Deus. Trocar sempre a pessoa com quem eles falam é muito importante para não criar vínculo afetivo, porque o vínculo afetivo impede a pessoa Hein? de Alô? enlouquecer. Alô? Pois não, senhor, em que posso ajudá-lo? Eu quero saber como é que eu faço, que vocês me venderam um aparelho que está com defeito. O senhor já falou com o setor técnico? Já, a Lúcia me mandou para lá 2 vezes. Um momentinho, senhor, eu vou anotar a queixa do senhor. Ah, tá. Não, obrigado, viu? Aí Dona Lúcia, então né? nós começamos uma técnica que nós chamamos de numerologia. 437-212, cravo 00/149. Confirmando. Ah. 143 Isso. 7212-00419. É, traço... Não, 149. Ah, 149 Isso. 7212. Não, 49 é no final. É no final, 149 é no final. O senhor poderia repetir o número, por favor? Ah, meu Deus. Isso pode durar o tempo que você quiser, 15 minutos a 1 hora. Não posso agora, finalmente, dizer qual é o meu problema? Pois não, senhor. Pois é, eu comprei um aparelho com O vocês. senhor retirou a mercadoria na loja ou ela foi entregue em casa? Foi entregue em casa, porque... Neste caso, o senhor tem que ligar para a fábrica. Mas que diferença faz que eu peguei na loja e foi entregue em casa? Senhor, são normas da empresa. Queira anotar, por favor, Mas o isso é um número da absurdo. fábrica. Ah, meu Deus, só um momentinho, só que eu vou pegar uma caneta. O número da fábrica é esse aqui mesmo. Sou eu mesma que atendo. A gente costuma deixar ele fora do gancho, que é para dar bastante ocupado. Vamos ver se ele é insistente. Serviço de atendimento ao consumidor atendente Marise. Um momentinho, por favor. Não mexeu, caramba, minha filha! Serviço. Escuta aqui, olha. Um momentinho, por favor. Não faz isso, ó. Gente, ficou nervoso, musiquinha nele. Só um pouquinho. Serviço de atendimento ao consumidor. Escuta, meu anjo, será que você poderia me ajudar? No que estiver ao meu alcance, quando eles ficam educados de novo, porque eles já estão a um passo da loucura. Isso aconteceu, eu comprei um aparelho de vocês e tenho um pequeno Nacional ou problema. importada, senhor? É importado. Ah, importada é no ramal 425. Vou transferir o Não, você não vai me transferir, não. Você não vai me transferir, não. Eu já falei com uma Lourdes aí, ela me transferiu 2 vezes que eu tô técnico. Depois eu falei com a Vera Lúcia, você não vai me transferir, não. Eu não sou palhaço. Tá entendendo? O sujeito se chamou de palhaço. Eu sou palhaço. Tá quase lá, palhaço, maluco. Tá entendendo? Que absurdo. Senhor, eu estou apenas cumprindo ordens da vai te empresa. catar, sua vaca. É importante repetir sempre a vaca mesma absurda. coisa. Tá ouvindo o que eu falei, minha Senhor, filha? eu Vai estou te catar, apenas sua cumprindo vaca. ordens da empresa, senhor. Desculpa. Setor de importados, atendente Rosângela, em que posso ser útil? Eu comprei um aparelho com defeito. O senhor poderia me dar o número da nota fiscal? Não, já informei, Faça, já por falei. favor. Pra mim não, senhor. 3! E aí, como Número é três! tudo do número novamente? Entendeu? 3! Número 3! Ok, senhor. É. Sua reclamação já está registrada. Ah, que bom. Em 24 horas estará sendo efetuada a troca. Ah, obrigado. Só falta o senhor me fornecer um É endereço. o Avaral Mendes. Um momentinho, Que foi? senhor. O que foi? Um momentinho. Sim. Aqui vem o golpe de misericórdia. Então, não sei o quê. Senhor, lamento informar que estamos com um probleminha no Que sistema. problema? Que problema, minha filha? Não sei, senhor, me parece um bloqueio. Mas tá tudo feito já, né? A reclamação? Senhor, o sistema caiu agora completamente. Eu queria pedir ao senhor que ligasse novamente amanhã. Amanhã? Confirmarmos se sua queixa foi realmente efetivada. Telefonar amanhã? Um momentinho, por favor. Pronto. Esse aí realmente não liga mais. E é isso que a empresa quer, porque reclamação de maluco ninguém precisa levar a sério, né? E daí a empresa lucra, né? Tá aí que interessante esse vídeo, né? Apesar de ele ser engraçado e tudo mais, e ter um desfecho muito terrível, ele justifica como não realizar outro tipo de atendimento, né? E eu acho que nada melhor como não fazer para intensificar a melhor prática e o como você deve fazer. Você vê que ali falta empatia no início, tem uma voz passiva, né? Empatia é a falta de querer se pôr no lugar do usuário surdo, né? Então tudo isso ele faz com que você não busque essa eficiência e as habilidades de treinamento, as habilidades de comunicação eficaz, né? Então vamos dar uma exploradinha nesses componentes de voz aqui. Se a gente observa aqui esse componente de voz, a questão da tonalidade, olha, tonalidade, o quanto que ela é importante, né? Ela serve para distinguir o seu significado, né?
Tem até um dicionário voltado para isso, que a tonalidade é uma qualidade, um sentimento, uma atitude expressa pelas palavras que alguém usa por meio da fala ou da escrita. É o tom, né? Então esse tom, essa tonalidade e esses aspectos de comunicação, dependendo da forma ou da modalidade em que você está fazendo, seja ele um face-to-face aqui, um atendimento presencial, né, um atendimento por comunicação, uma comunicação online, por videoconferência, ou um chat ou por e-mail, esses três aspectos, ele traz diferenciações no aspecto de tonalidade para cada uma dessas três comunicações. Olha que interessante, que quando você está numa comunicação local, né, uma comunicação pessoal com a pessoa, 55% está relacionado a quê? Aspectos de linguagem, de aparência, postura corporal. Então tem aspecto mais visual, né? 50% está relacionado ao aspecto visual, as expressões da pessoa, 7% só está relacionado às escolhas da palavra. E enaltecendo aquilo que eu falei, que é muito mais importante o como você fala do que o que você está falando. E 38% está relacionado à tonalidade. É a forma como você fala, se você tem uma voz muito passiva, se você tem uma voz ativa, mas ela é gritante, a tonalidade. Então isso faz uma grande diferença nesse tipo de comunicação. Agora, a comunicação por telefone, aí a tonalidade faz todo sentido, né? Então, a partir do momento que você está ligando para uma pessoa para fazer o processo de mediação ou comunicação e ele só envolve o aspecto de telefonia, 85% daquela efetividade da comunicação está relacionado à tonalidade. E só 15% que é nas escolhas da palavra ou o que ele precisa. Interessante, né? E na comunicação online, 100% está relacionado à tonalidade, não está relacionado ao ver e tudo mais. Aí que a gente está falando mais especificamente com chat, com e-mail. Eu acredito que na parte de videoconferência está relacionado talvez um pouco mais com o face-to-face ali, né? Então, muito bacana esses aspectos de tonalidade. Aí uma discussão que eu gostaria que vocês entrassem na plataforma, acessassem a plataforma e respondessem essas questões, né? Quais são alguns exemplos de como o tom ou a tonalidade é expresso na comunicação escrita? Que vocês já abriram um chamadinho lá, de repente, quando deu algum problema no softphone ou em alguma outra ferramenta de vocês tiveram que abrir um chamado e aí passou essa comunicação escrita ou mandou um e-mail para essas pessoas e a comunicação não foi boa. Quais foram alguns exemplos onde esta tonalidade fez significante aí, né? E como você pode garantir que o seu tom, a tonalidade de voz, seja positivo durante as interações lá com o usuário surdo e tudo mais? Como é que você garante, no caso do usuário, está relacionado à língua de Libras, né? Língua de sinais. Mas como que vocês fazem isso quando não é um ouvinte, é um usuário surdo? Porque também envolve tonalidade, né? Será que no momento, estou aqui eu explorando, porque realmente não conheço a língua de sinais como vocês conhecem, mas será que de repente está falando muito meio que esbravejando na forma de fazer os sinais, não pode dar uma conotação de uma tonalidade um pouco agressiva? Não sei, uma bela discussão aqui, me ajudem a se envolva com essas discussões, quero saber de todo mundo aí o que vocês acham, respondo a esse questionário, tá bom? Inflexão é um outro componente de voz, é um movimento ondulatório dos tons vocais. É impressionante que a inflexão, ela muda completamente a frase. Então, leia as frases, altere a inflexão de voz nas palavras sublinhadas para ver como ela altera cada frase, né? Então, vou ler aqui 4 frases, e essas 4 frases, você vê que ela vai ter mensagens diferentes para cada uma, vai dar um sentido diferente para a mesma frase, perdão. Então,
Então é a mesma frase, só que a inflexão ela dá um sentido diferente se você colocar ela de forma incorreta. Então, ó, vá até a parte inferior esquerda da sua tela e clique em iniciar. Isso aqui é um analista dando suporte a um usuário relacionado a um problema do computador. Então, vá. Ó lá, tem entonação ali, né? Tem inflexão. Vá até a parte inferior esquerda da sua tela e clique em iniciar. Vá até a parte inferior esquerda da sua tela e clique em iniciar. Vá até a parte inferior esquerda da sua tela e clique em iniciar. Vá até a parte inferior esquerda da sua tela e clique em iniciar. Então ele dá uma mudada fortemente se você não coloca a inflexão, ou seja, a relevância na palavra que compõe aquilo que você deseja. Então, geralmente a gente usa a inflexão na palavra correta, né? Então, olha aqui, que bacana, né? Outro componente de voz é o ritmo, né? Então, eu sou uma pessoa um pouco mais acelerada, costumo falar um pouco mais rápido. Isso pode também gerar um problema seríssimo aí no processo de comunicação. Ó, seu ritmo de fala indica o quão rápido ou quão devagar você se expressa verbalmente. A regra geral é, quando em dúvida, diminua a velocidade. Ou seja, se você percebe que o ouvinte ele não está te entendendo muito bem esse aspecto, então você tende a diminuir. Ou o próprio usuário surdo, você coloca mais slow motion, né? Mais devagar, assim, para dar o tempo também para ele respirar, para compreender exatamente, né, o que realmente você quer passar, seja para o usuário surdo, seja para o ouvinte, né? E outra discussão aqui que eu gostaria que vocês me ajudassem, também está na plataforma lá do aluno. Quais são alguns dos motivos que nos fazem falar mais rapidamente do que deveríamos, né? O que significa isso? Será que é ansiedade? O que pode ser? Quais são os outros aspectos, né? Escrevam aí. É possível falar devagar demais? Né? Tem gente que consegue, né? Se você está conversando com um cliente, um usuário, que fala muito mais devagar ou muito mais rápido do que a maioria dos demais clientes, você acha que deve mudar o seu próprio ritmo para se adequar ao dele? Está falando rápido demais, você fala rápido demais. Está falando devagar, você fala devagar demais. Uma bela discussão aqui, me ajudem aqui. E o outro componente de voz é o volume, né? O volume de voz a intensidade, o quanto devagar você está falando, o quanto alto você está falando, é o grau de intensidade da sua voz e pode ser usado para demonstrar confiança. Varia de seu volume para enfatizar elementos chaves, né? Então, importantíssimo quando você coloca o volume naquilo que realmente você quer observar a palavra ou a conversação e estabelecer um volume agradável, né? Que esse processo de comunicação flua muito bem. Uma última discussão aqui, que palavras você associa a alguém que fala muito calmamente? Quais são as palavras que você poderia fazer uma analogia aqui e definir para esse tipo de pessoa? Que palavra você associa a alguém que grita? O que é aquela pessoa que grita, está sempre esbravejando? O que você considera? O que ela seria para você? Qual que é a palavra que você daria para ela, né? O que pode influenciar o volume de voz? Alguém de nós, além da nossa postura. Além da nossa postura, o que pode influenciar esse volume? Seja muito devagar, seja muito alto. Responda lá na plataforma, tá bom? Intensidade de voz, acredito que seja o último componente aqui desta questão de habilidade de comunicação, é a intensidade e a força da emoção que é projetada junto com as palavras que você diz. Sua intensidade muda de acordo com o nível de preocupação e interesse. Vocês intérprete, costumam colocar muita intensidade de acordo com o próprio usuário surdo. Se ele de repente está esbravejando, você está trazendo não só o que ele quer dizer, mas também a emoção naquilo que ele está passando para você, para que o ouvinte entenda não apenas o que ele quer, mas qual que é a emoção que ele está ali. Eu tenho observado muito isso e acho muito interessante, porque além de fazer todo o processo de mediação, vocês capturam também a emoção da pessoa, se ela está frustrada, se ela está irritada, se ela está emotiva. Tudo isso vocês capturam e passa também
o ouvinte, né? E é algo muito interessante. Olha que interessante essa questão da seção 4, né? Escolhas eficazes das palavras, né? A questão de você utilizar a linguagem confiante, uma linguagem profissional e uma linguagem positiva, né? Você sabe que as palavras que você usa da forma como você usa, ela tem um grande impacto na interação para com o usuário. Então, esses 3 componentes aí, ele faz com que você garanta que as palavras utilizadas, elas podem tanto incendiar, quanto, se bem colocadas, chegar a uma solução muito rápida daquilo que o usuário surdo precisa, daquilo que o ouvinte precisa compreender efetivamente, né? Então, essa escolha eficaz da palavra ajuda a desenvolver aí um senso de cooperação, de minimizar reclamações, de expressar respeito, né? Reduzir conflitos, estresse, né? Evita esses conflitos, né? Economiza um tempo danado, né? No tempo médio de atendimento, então é extremamente valioso, né? Então essa escolha dessas palavras, elas transmite muita flexibilidade e desejo de ajudar as pessoas em vez daquelas que ditam ordens e são muitas vezes imperativas, né? Então, importantíssimo a gente dar uma explorada em cada um desses itens dessa seção, né? Olha que bacana aqui, né? Então, olhando aqui para linguagem confiante, escolha de forma eficaz as palavras, né? Confiança é acreditar em seu poder e nas suas habilidades. Então, imagina você utilizando uma voz ativa, confiante, nós podemos te ajudar, né? Então é algo que você já joga uma atmosfera muito positiva, né? Traz aquela questão da capacidade, talvez eu consiga, talvez não. Você tem que evitar essas palavras e utilizar umas palavras que realmente tragam a maior confiança pro processo de escolha mesmo dessas palavras, né? Então é importantíssimo esse item. Uma outra é a linguagem profissional, né? Você está num ambiente corporativo, então nada melhor do que escolher essas palavras de forma correta, extremamente profissional, né? Como posso ajudá-lo? Agradecemos seu contato, poderia me dizer o que gostaria, né? Por favor, o prazer é meu, obrigado, são todos formas profissionais. Vocês intérpretes, a grande maioria está em home office, ali com suas famílias e tudo mais, mas lembre-se, a partir do momento que você vai para o seu horário de atendimento, você está essencialmente representando toda uma comunidade, representando o usuário, o surdo, né? Representando o ICOM e mediando todo esse processo de conversação. Então tem que ser de forma profissional. É lógico que logo no início e no final do atendimento, nós prezamos muito pela forma formal de abordagem, do script de atendimento, tudo mais. Agora, no meio do atendimento, você pode essencialmente relaxar e trazer mais empatia, né? Então sempre utilize de forma formal com o usuário, com o cliente, uma saudação, sempre finalize cada mensagem aí com uma conclusão. Use então essa linguagem formal, né? E evite palavras desnecessárias ou palavras use palavras de cortesia, né? Algo que seja realmente positivo e profissional. Então, uma atividade aqui, novamente indo para a plataforma do aluno, diga isso ao invés daquilo, né? Então preencha essa atividade, a atividade exatamente chama-se diga isso ao invés daquilo. Então vocês vão chegar e preencher lá, tem todas as instruções, muito bacana esta atividade, tá bom? Um outro item aqui é a linguagem positiva, né? Então, uma linguagem positiva como uma linguagem negativa, né? Então, essa aqui é o que o cliente ouve, né, essencialmente. Então, procure sempre trocar na escolha dessas palavras, né? Então, eu posso em vez de não posso, vou em vez de não vou, sou capaz, né, ou incapaz, tentar, você tem de,
muito impositivo, né? Você tem que ter, você diz, você fez. É impressionante, não sei vocês aqui ou quantos tá assistindo esse curso aqui que tem relacionamentos, e muitas vezes numa DR, né, numa discussão ali do relacionamento, enquanto você não tira a palavra você, a hora que inicia com você, ela é muito acusatória, a DR nunca finaliza, é impressionante. Tira a palavra você, exclui ela da discussão ali, que vocês vão ver que vai dar uma bela de uma minimizada e vai conseguir chegar ao final dessa discussão, né? Então, olha aqui num processo de comunicação escrita, né? Vocês praticamente não usam muito, né? Mas olha aqui que bacana, né? Tem um e-mail aqui que foi mandado aqui para a Sara, mandou um e-mail, né? Para um analista, perdão, um intérprete, ou num processo de um intérprete ou de um analista, mandou um e-mail, e esse e-mail ele tem diversos itens ali que são agressivos, que é algo que precisa dar uma melhorada, né? Então, olha que interessante. Olá, Sara, parece que você precisa jogar seu computador fora. Risos. Olha, você precisa jogar seu computador fora. Ficou pejorativo, né? Dá risada lá no final. Não teve empatia, né? Lamento que ele não esteja funcionando direito. Aqui parece que teve uma certa empatia, mas anteriormente não ficou bacana. Vou abrir um ticket para você. Para fazer essa verificação, você tem de me deixar acessar seu computador remotamente. Muito positivo, né? Para visualizar algumas coisas. Me diga qual o melhor momento para você mais rapidamente. Até mais. Agora, refazendo esse e-mail, olha que interessante. Olá, Sara. É frustrante quando os computadores desligam sozinhos. Especialmente quando temos trabalho a fazer. Muita empatia, né? Se pôs no lugar. Vou abrir um ticket para você. Para fazer essas verificações, precisarei de acesso remoto. Olha que bacana. Pedindo a permissão. Por favor, me comunique sobre sua disponibilidade. O processo deve levar entre 10 e 15 minutos, até mais. Muito mais leve, muito mais tranquilo, né? Então, é algo que a gente sempre tem que evitar, né, essas coisas assim, não diga para jogar o computador fora, não use acrônimos, né, use empatia em vez de dizer lamento que não esteja funcionando, né, dê opções, não diga tem de, logo também muitas vezes soa imperativo, né, logo eu preciso que você faça isso, bastante imperativo, né? Então, um modelo muito interessante de algo que precisa ser visto. Olha um outro e-mail aqui, ó. Espero que você esteja bem. O Sam, né? Não recebo notícias suas faz uma eternidade, mas acho que isso seja um bom sinal. Provavelmente sei o que está acontecendo aqui. Como você usa o Windows, clique no ícone do Windows, depois clique em todos os programas e o Windows Update. Depois que a atualização feita pelo Windows for aberta, clique em procurar a atualização. Não vou nem finalizar isso aqui. Você vê que não tem uma estruturação o e-mail, é tudo muito corrido, né? Então, fica ruim de você fazer a leitura. Olha, refazendo isso, é frustrante que a atualização do software não esteja funcionando conforme o esperado. Experimente seguir essas etapas. Passo 1, né? Clique no ícone do Windows. Passo 2, passo 3. Muito mais clean, mais fácil e de compreender, né? Olha a comunicação aqui por chat também, né? Tem o suporte, tem o usuário, ali o chat e tudo. E ali, onde está em vermelho, desligue e ligue novamente, né? Oi, você ainda está aí? Ótimo, adoro esses consertos fáceis. Quando deu a solução Microsoft lá e rebootou o computador e funcionou, né? Mas olha, trazendo aqui, fazendo praticando as melhores práticas, né? Colocando as melhores práticas, né? No chat, usuário em seu chat, suporte. Como posso te ajudar hoje? Minha impressora não está funcionando. Vamos tentar desligar e ligar novamente. Por favor, me informe se o processo funcionou. Pediu feedback. Deu certo. Ótimo. Posso ajudar em algo mais? Extremamente profissional, muito interessante e bastante eficaz, né? Então,
vale a pena a gente utilizar esses modelos aqui. Para chegar no finalzinho aqui, nós temos a seção 6, que ele fala essencialmente de comunicação intercultural, né, e eficaz. Sendo extremamente sincero para vocês, nós vivemos aqui num país onde tem muita regionalidade, ele tem muita... tem a questão dos surdos, tem a questão dos usuários, então vocês estão lidando com uma mediação onde pega usuários de diversas regiões, onde fala com ouvintes de diversas regiões, e tudo ele influencia na comunicação. É impressionante como tudo, de uma certa forma, você tem que buscar e interagir com essa comunicação, né? Seja utilizar o português padrão, né, em vez de frases regionais, né? Tem a questão de termos e capturar esses termos de cada uma das regiões para poder fazer esse processo de mediação também. Ele não é fácil, né? No caso dos ouvintes, eu não sei na questão dos surdos se também, acredito pelo fato de a língua de Libras ser padronizada, aí não tenha tanto esses tics ou termos regionais, né? Talvez sim, né, o pessoal utilize, mas é interessante como que a comunicação ou tipo, às vezes você está falando com uma pessoa do norte, nordeste, ela é mais expansiva, o jeito dela falar é muito mais expansivo, isso não tem nada de errado, o pessoal do sul é mais frio no processo de comunicação, e não tem nada errado com isso, tem a ver com a colonização dos povos, né? Um lado português, o outro lado mais a Europa, e isso faz parte da cultura das pessoas, e por isso que somos completamente diferentes. E você compreender muito bem isso faz com que o seu processo de comunicação não gere nenhuma barreiras, porque o grande problema no processo de comunicação são as barreiras. E aí você utiliza esse processo de regional, ou com quem está falando, aí ele já te torna alguns bloqueios, né? Então, aprenda a utilizar isso de forma muito isenta e de forma muito eficiente, que vai fazer com que vocês tenham um processo de comunicação extremamente eficaz. Era isso. Obrigado. Até a próxima unidade.